Senadores se reúnem para decidir futuro de Michel Temer e afastamento de Aécio Neves. Nona vítima reconhece suspeito de abusar sexualmente de mulheres na zona sul da capital. A Avenida dos Estados registra alto índice de furtos de veículos. Dupla é presa por roubo de carro em São Bernardo. E ainda, Kim Kataguiri, coordenador do MBL, fala sobre a atuação do movimento no ABC. Segunda-feira, 16 de outubro de 2017. Está no ar o J mais ABC. Olá, boa noite. Congresso Nacional terá nesta semana dias decisivos para autoridades investigadas. Os senadores se reúnem amanhã, terça-feira, para decidir se dão aval à ordem do Supremo Tribunal Federal que impôs o afastamento do mandato e o recolhimento domiciliar noturno do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. E na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, fará a discussão do parecer que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. A votação do relatório na comissão deve ocorrer ainda nesta semana. Depois de o Supremo decidir que o Congresso deve avalizar medidas cautelares que comprometam o mandato de um parlamentar, senadores vão votar a decisão da primeira turma do tribunal que atingiu Aécio Neves. Segundo a Secretaria-Geral do Senado, se a decisão do superior for derrubada, Aécio poderá retomar imediatamente as atividades parlamentares. O senador Aécio Neves é acusado com base nas delações de executivos da JIF, que controla o frigorífico JBS. A PGR afirma que Aécio praticou os crimes de corrupção passiva e obstrução da justiça por pedir e receber R$2 milhões da JBS, além de ter atuado no Senado e junto ao Executivo para embaraçar as investigações da Lava Jato. Aécio nega as acusações e se diz vítima de armação. Também nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, pode votar o parecer do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, que recomenda a rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O presidente foi denunciado pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Na mesma peça, a PGR também acusa os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Cabe à Câmara autorizar o STF a processar o presidente e os ministros. Na CCJ, os deputados precisam votar o parecer sobre o caso, que depois será enviado para análise do plenário principal da Casa. Na semana passada, o relator Bonifácio de Andrada recomendou que a Câmara rejeite o prosseguimento do processo. Ele argumenta que o Ministério Público, mancomunado com o Judiciário, trouxe um desequilíbrio nas relações entre os poderes da República. Antes da votação, a CCJ precisa vencer a fase de debate sobre o relatório. Encerrada a discussão, será concedido o prazo de 20 minutos para a réplica do relator. Em seguida, cada advogado poderá se pronunciar por igual tempo concedido ao relator. Após essa etapa, a comissão passará para a votação do relatório. De acordo com o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, a votação da denúncia no colegiado deve ser feita ainda nesta semana. Já no plenário, a decisão ficará para a semana que vem. Polícia confirma a nona vítima de Adson Muniz Santos, preso na última quarta-feira, dia 12, acusado de roubar e abusar sexualmente de mulheres na zona sul da capital. Adson se passava por policial federal e produtor de TV para enganar as vítimas. A polícia está tentando esclarecer há quanto tempo ele vive em São Paulo, mas ainda há divergências entre as acusações e o comportamento do suspeito. No último sábado, 2 indivíduos foram mortos durante tentativa de assalto a uma loja em Santo André. Na tarde do último sábado, dia 14, 2 indivíduos foram mortos e outros 2 foram detidos enquanto realizavam assalto a uma loja das Casas Bahia, na Avenida Dom Pedro I, Vila Luzita, em Santo André. Segundo informações da Polícia Militar, 4 criminosos, 3 homens e uma mulher, foram à loja com a intenção de roubar telefones celulares. A ação começou por volta das 17 horas, quando os assaltantes chegaram ao estabelecimento. 2 deles
fizeram funcionários e clientes reféns no estoque. Outros 2 foram surpreendidos pela polícia dentro da loja e iniciaram a troca de tiros, o que levou à morte da dupla. Nenhum policial ficou ferido. Logo em seguida, a equipe da Polícia Militar iniciou negociação com os outros 2 criminosos, uma mulher e um homem, para a libertação dos reféns e obtiveram sucesso na ação. O estabelecimento não informou o número de vítimas entre funcionários e clientes. O caso está sendo investigado no 4º DP de Santo André. Atenção motorista, você sabia que a Avenida dos Estados é campeã em casos de furto de veículos? Entenda melhor na reportagem de Isabel Rufino. Uma das principais ligações entre o Grande ABC e a capital, a Avenida dos Estados é a via que mais registra furtos de veículos na região, principalmente no trecho localizado em Santo André. A via em questão registrou 58 ocorrências de furto de veículos nos primeiros 8 meses deste ano. Isto é, uma média de um crime a cada 3 dias. Apenas neste ano, 157 pessoas foram presas ou apreendidas durante ato criminoso na Avenida dos Estados e 377 veículos roubados foram recuperados. Os criminosos agem com mais facilidade em vias onde existe uma grande concentração de veículos estacionados ou em locais que apresentam uma rota fácil de fuga. A cada dia que passa, a situação fica mais difícil. Por isso é essencial que você, motorista, fique sempre muito atento. O repórter Guga Mendonça conversa com o coordenador do MBL, Kim Kataguiri, que vai falar sobre a atuação dos movimentos nas recentes exposições de artes ocorridas no Brasil e também sobre a invasão do terreno em São Bernardo do Campo por membros do MST. É com você, Guga Mendonça, direto de Santo André. Muito boa noite, é você ligado no J mais ABC. Hoje temos aqui uma entrevista especial com Kim Kataguiri, que é coordenador do MBL. Muito boa noite, Kim. Seja bem-vindo ao J mais. Conta um pouquinho dessa questão das redes sociais, né? A mobilização em questão das exposições da arte nessa polêmica que foi causada. Boa noite. Boa noite, bom, antes de tudo, obrigado pela oportunidade, Guga. Bom, a nossa atuação tem sido clara, como um cidadão médio comum, como todo mundo que vê e interpreta razoavelmente todas essas coisas, agiria. É um absurdo você colocar uma criança de 4 anos de idade para tocar num homem nu e dizer que tá tudo bem porque a justificativa é que isso é arte. Isso não é arte, em primeiro lugar. E segundo, ainda que fosse, é crime. Está previsto ali no Estatuto da Criança e do Adolescente e o MBL se posiciona contra isso. Querem fazer manifestações artísticas com gente pelada? Não tem problema nenhum, mas façam só com adultos, sem envolver dinheiro público e sem envolver criança. Esse é o posicionamento do MBL, é por isso que a gente foi tão firme em combater tanto fazer boicote ao Santander, que bancou a exposição ali em Porto Alegre, como aqui no Museu de Arte Moderna, em que teve esse caso de uma criança de 4 anos que foi forçada a tocar no homem nu. E a gente vê que toda a classe artística apoia quase que unanimemente isso, dizendo que é arte, dizendo que todo mundo que se posiciona contra está defendendo censura. Não, a gente não defende censura, a gente só defende a integridade de crianças. Que é uma coisa básica, tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a dignidade da pessoa humana é prioritária nas crianças. E é justamente isso que a gente tem defendido. Agora, Kim, uma outra questão que vem sido falada muito aqui no ABC é a invasão recente de um terreno por participantes do MTST. A reintegração de posse já foi definida, mas é muito curioso que os artistas também gravaram vídeos apoiando essa atitude. O que o MBL acha disso? É engraçado, Parece que sempre que a lei está sendo quebrada, sempre que algum ato criminoso está sendo cometido, toda a classe artística, que aliás vale lembrar, apoiou os 13 anos de governo petista, está lá. E mais uma vez eles dizem, não, existe o direito constitucional à moradia, existe o direito constitucional à propriedade. E o direito à moradia é garantido pelo poder público e já existe programa habitacional no município de São Bernardo. Nada justifica você invadir a propriedade alheia. Isso é crime, isso não é reforma agrária, isso não é reforma urbana, isso é uma invasão pura e simples. E é engraçado porque esse mesmo movimento nunca invadiu lugar nenhum em São Bernardo quando São Bernardo era governado pelos petistas. Ou seja, está mais do que claro que isso é uma manobra política e mais uma vez apoiado por essa elite artística que não representa de maneira nenhuma a população. Tá certo, eu quero agradecer ao Kim Kataguiri, que participou do J mais ABC de hoje, uma entrevista aí super especial. Guga Mendonça para o J mais ABC.
Ok, obrigado, Guga. E agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, que fala sobre a questão pertinente à reforma trabalhista. Não saia daí, o J mais ABC volta em instantes. Voltamos e, como acontece todas as segundas-feiras aqui no J+, nós recebemos em nossos estúdios o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni para dar continuidade às dicas sobre reforma trabalhista. Lembrando que você que nos assiste e tem alguma dúvida, pode enviar perguntas pelo live do Facebook na página da TV Mais ABC. Agora é só você mandar suas perguntas. Boa noite, doutor. Que bom tê-lo aqui novamente em nossos estúdios para esclarecer mais uma vez essas dúvidas tão comuns no mercado, nesta relação, né, empregador e empregado. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o senhor, muito comum agora, que é o trabalho home office. Até repartições públicas estão adotando isso. Eu já descobri que no Tribunal Federal, os desembargadores querem que os seus secretários trabalhem um pouco em casa também. Então, eu queria que o senhor explicasse. Boa noite e, mais uma vez, seja bem-vindo. Caro jornalista, em primeiro lugar, é um motivo de satisfação estar aqui consigo, nesta prestigiada emissora. Obrigado. De bastante alcance entre a nossa riquíssima região do ABC, que eu tanto amo, tanto quero. Sou filho de Santo André, com mais de 200 anos nossa família aqui em Santo André, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Você tem razão. Eu sou egresso do Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalhei lá no meu início de carreira. E como tudo, a lei ela vai se evoluindo. Perfeito. É um fenômeno social que a lei procura alcançar esse fenômeno social e se adaptar a esse fenômeno social. Eu tenho vários amigos que hoje são assessores e desembargadores, e a tônica do trabalho é exatamente essa, home office. Por quê? Porque economiza-se tempo, economiza-se dinheiro, transporte coletivo, mobilidade, e cada um trabalha da sua forma, enviando os seus pareceres para a formação do voto do desembargador ou do juiz de segundo grau. Todavia, a reforma trabalhista não engloba esse tipo de servidor. Podemos dar como exemplo, todavia não engloba, porque é um servidor público. Nós nos referimos aqui, mais objetivamente, ao setor privado. Sim. Onde isso também já ocorre em larga escala e evita gasto com transporte, facilita a mobilidade urbana, economiza custos. Só que tem uma particularidade. Esses trabalhadores não têm direito a horas extras. Como é que fica esse contrato? Esse contrato é um contrato que agora recebe uma feição muito mais delineada e já sabendo que não se poderá discutir isso na Justiça do Trabalho. Perfeito. Engessa o empregado. Porque antes surge a dúvida. Mas quanto tempo que demora o trabalho? De que maneira que ele vai trabalhar? E o acidente de trabalho, se ocorrer, como fica? A quem ele vai, de quem ele vai se socorrer? Vai comprovar esse acidente? Não vai se comprovar? Então realmente precisam de ajustes. Inclusive a carga horária, né? Exatamente. Como controlar isso? Que horas ele começa, que horas ele termina? Esta flexibilização é que dá o tom do trabalho home office. Fica mais naquela questão da produtividade. É preciso entregar o trabalho e não efetivamente ficar horas ali tomando café ou até enrolando. Exatamente. Eu parto do seguinte princípio. E deveria, em regra, ser dessa forma. A pessoa precisa ser agraciada pelo trabalho que realiza, pelo mérito que ela tem no trabalho, a chamada meritocracia. Sim. E daí fazer surgir uma boa relação com o empregador e ser remunerado por isso. O senhor imagina que
Dada a nova tecnologia, o avanço, a todo esse progresso que o senhor mesmo citou, este é um caminho para o futuro na relação de trabalho? Eu não tenho dúvida nenhuma. Este caminho é um caminho para o futuro. Cada vez mais a tecnologia ela vai encampando todos os setores de trabalho. Evidentemente que os setores braçais, por exemplo, não terá condições de fazer esse tipo de situação, que exige a presença. Agora, um assessor de imprensa, um assessor de comunicação, um assessor de transportes, ele pode... Um trabalho intelectual. Trabalho intelectual. Trazer tudo para o computador dele e o teletrabalho vai até o seu empregador. O senhor acha que isso vai, de alguma forma, diminuir essa relação de processos trabalhistas? E queria que o senhor aproveitasse também para falar como anda a justiça e o acesso a esses processos. Olha, esse tipo de teletrabalho, sem dúvida nenhuma, dependendo da contratação, de forma que ela é feita, ela vai diminuir sensivelmente esse tipo de reclamação. E mais, a reforma trabalhista vem exatamente para enxugar essa enxurrada de processos que a Justiça do Trabalho recebe diariamente. E mais, tem uma fábrica de indenizações na Justiça do Trabalho. Com todo respeito aos meus colegas, devo dizer que existem muitas ações irresponsáveis. Sim. Ações de modelo, que a pessoa simplesmente passa pela estação de Santo André, verifica lá escritório trabalhista. A pessoa entra, diz meia dúzia de palavras, lá é feita uma ação. Num modelo. Num modelo, ingressa-se com a ação, aposta-se numa revelia, numa confissão, e a Justiça do Trabalho está assoberbada. Sim. Eu digo, em termos comparativos, cansada desse tipo de situação. Mesmo porque os magistrados têm uma sobrecarga de trabalho, os serventuários têm uma sobrecarga de trabalho e muitas ações infundadas. A reforma trabalhista também vem tentando, essa nova reforma trabalhista, ela tenta diminuir esse número de ações, onde ela vai aplicar condenações por litigância de má-fé. Quando se verificar que aquele empregado ele está ali apenas por uma situação de um ganho sem causa. Isso tem que acabar. Tem que acabar, não tenha dúvida nenhuma. Agora, a Justiça, para a gente encerrar, ela criou mecanismos para facilitar as ações com conciliadores, aquela coisa. Na Justiça do Trabalho, como está esse processo para adiantar essas ações e tirar essa sobrecarga de processos que o senhor falou? Eu, como operador do direito, tenho verificado isso sistematicamente. Primeiro, a Justiça ela tem criado semanas de conciliação. Tirando todos aqueles processos em fase de execução, levando para essa semana de conciliação para tentar harmonizar o pedido dos reclamantes com os reclamados. E mais, atinge até de uma outra forma a nova versão da reforma trabalhista, no sentido de que o sócio retirante, após 2 anos, ele não poderá mais ser demandado. Isso é bom, porque é um grande problema as ações trabalhistas junto aos proprietários, principalmente quando eles saem do contrato. Eles ficam com aquela espécie de bola de ferro, com uma corrente, arrastando. E vale lembrar que a trabalhista se estende aos bens pessoais do empregador. A justiça comum também, mas a justiça do trabalho, ela vem de uma forma tão avançada que atropela muitas situações como essa dos bens e inviabiliza a empresa, inviabiliza a vida do sócio. Eu sei que o nosso tempo está estourando, mas é uma pergunta bem pertinente. O senhor não acha? Hoje, ser empresário no Brasil é extremamente difícil. Pela coragem do empreendedorismo e pela coragem da responsabilidade que se assume quando se tem um quadro de funcionários. Não é até certamente injusta essa penalidade que é aplicada a este empresário que, por um momento difícil, ele acaba com a vida dele e da família, muitas vezes. Não é uma conta muito alta para se pagar? Ser empresário no Brasil é profissão perigo. Sim. Profissão perigo. Por quê? Você empreende um negócio, você tem uma ideia, você registra a tua marca, você registra a tua ideia, você possibilita
a empregabilidade. Ao término do contrato, tudo aquilo que você fez para o trabalhador, ele simplesmente esquece. Vai bater na porta da Justiça do Trabalho e acaba com a empresa. Eu sei. Acaba, a vida pessoal também. Definitivamente com a empresa, porque o que gira a economia do Brasil? As pequenas e as médias empresas. Pois é. Então, às vezes o empregador é ele, a mulher, o filho e mais 2 ou 3 auxiliares ali. Uhum. A economia começou a entrar em recessão, ele é obrigado a dispensar um ou outro. De cada 3 funcionários que são dispensados, um bate na porta da Justiça do Trabalho. Claro. E esse cidadão, esse trabalhador, se ele não tiver um pouco de noção, se o advogado que o representa não tiver um pouco de noção... Ética também, né? Ética. Acaba com a empresa. É verdade que a justiça trabalhista custa mais caro mantê-la do que as indenizações que são pagas? Sem dúvida nenhuma. É uma discussão que isso já vem ocorrendo há muito tempo e vira e mexe e falam em extinção da justiça do trabalho. Uhum. Eu acho que tem que readequar. Sim. A reforma trabalhista, nesse sentido, é até tímida. Uhum. Para poder equilibrar esses 2 fatores. Uhum. Em sendo dessa forma, realmente o futuro da justiça do trabalho corre um sério risco. Ainda bem que o senhor vem todas as segundas-feiras aqui, porque tem tanta dúvida, tanta gente querendo saber sobre tantas coisas, e nada como tê-lo aqui toda segunda-feira. Tenha certeza que, da minha parte, estarei sempre aqui e, na medida do possível, vamos tentar responder tudo que for colocado em pauta. Dr. Antônio Carlos Gogoni foi o nosso convidado nesta noite de segunda-feira e na segunda que vem volta e nós esperamos a sua participação mandando perguntas. Obrigado, doutor. Boa noite. Muito obrigado, uma boa noite e sucesso aqui para vocês. Obrigado. Agora vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma matéria sobre as novas ferramentas de ensino. Dupla é presa em flagrante em São Bernardo. E ainda, famílias de baixa renda voltam às compras. Não saia daí, o J Mais ABC volta em instantes. Muito bem, estamos de volta e no último domingo foi comemorado o Dia dos Professores. E hoje falamos de um assunto que cresce a cada dia dentro do ambiente escolar. Saiba mais sobre as novas ferramentas de ensino na reportagem de Isabel Rufino. Atualmente, são diversas possibilidades que invadem o ambiente escolar e o processo de aprendizagem, como, por exemplo, ferramentas para armazenamento de dados, plataformas de pesquisa, aplicativos para conectar professor e aluno, além de cursos à distância. Porém, mesmo com a grande quantidade de opções, ainda há quem prefira o ensino presencial, que também vem se adequando à tecnologia. Uma prova desse aumento nas tecnologias e nas ferramentas são os dados do Censo da Educação Superior de 2015, que mostram que o ensino à distância teve uma expansão considerável, de 3,9% nas matrículas em 2015, quando comparado com 2014. Hoje, professores e instituições têm na tecnologia um aliado para desenvolver métodos e inovar a transmissão do conhecimento. O formato da sala de aula tradicional tende a cair em desuso, principalmente nos grandes centros urbanos. Na última sexta-feira, por volta das 8 horas da noite, 2 indivíduos foram presos em flagrante, acusados de roubar um veículo modelo Captiva Prata. O crime aconteceu na rua Rolando Pietro Bonini, bairro de Ferrazópolis, aqui em São Bernardo do Campo. Policiais militares patrulhavam o local em busca do veículo, quando avistaram o carro estacionado com 2 indivíduos encostados no mesmo. Os infratores tentaram fugir, mas os policiais conseguiram alcançá-los e detê-los. Os rapazes confessaram o roubo e o veículo foi restituído às vítimas. Os meliantes foram encaminhados ao 1º DP de São Bernardo do Campo. Parabéns, então, à nossa polícia. Famílias de baixa renda voltam aos poucos a consumir depois de 2 anos de forte recessão.
A queda dos preços dos alimentos está permitindo às famílias de baixa renda realizarem certos gastos que até pouco tempo não pensavam em fazer, como comprar novos eletrodomésticos. Uma série de indicadores já apontam para os efeitos do aumento do poder de compra dessas famílias. Em setembro, o fluxo de pessoas nos shoppings populares do país cresceu 7,2%. Entre julho e setembro, 12,5 milhões a mais de pessoas passaram a circular nestes shoppings em relação ao mesmo período de 2016. E nas lojas de eletrodomésticos, a venda de TVs básicas, por exemplo, está crescendo mais do que o dos aparelhos mais sofisticados. Essas mudanças começaram em meados deste ano, quando a inflação caiu, principalmente a dos brasileiros de menor renda. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que abrange famílias com rendimentos mensais entre 1 e 5 salários mínimos, caiu 0,30% em junho. Já o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que abrange famílias com até 40 salários mínimos, recuou 0,23% no mesmo período. Em agosto e setembro, o INPC teve deflação. Quando isso acontece, o padrão de vida melhora e as famílias mais pobres, por gastarem praticamente toda a renda em itens básicos, ganham chances para comprar outros produtos. Os números indicam que o consumo das famílias vai alavancar a economia de 2017 e 2018. Agora, uma notícia preocupante. Os gastos em farmácias crescem quase 10% na região do ABC. Confira. Atualmente, a população com 60 anos ou mais no ABC somam cerca de 365 mil pessoas. Principal fator para os gastos em farmácias terem crescido 9,87% nos últimos 2 anos. Outro fator que influencia este aumento é a grande variedade de produtos oferecidos pelas farmácias, como itens de higiene pessoal e perfumaria. Na contramão do aumento das vendas, o número de estabelecimentos do setor recuou em média 8% neste ano. Esta situação pode ser explicada pelo fechamento dos pequenos estabelecimentos e a abertura de unidades das grandes redes. Vale lembrar que o programa do governo federal Aqui Tem Farmácia Popular possibilita a venda de medicamentos utilizados no tratamento de doenças crônicas com desconto nas drogarias credenciadas. Agora vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar opera em alta nesta segunda-feira e a bolsa cai. Dólar comercial registrou alta de 54%, cotado a R$ 3,16. O euro subiu 0,48%, cotado a R$ 3,73. E a Bovespa teve queda de 0,3%, ela teve 76.759,19 pontos de recuo. Você já foi ou sabe que é um jardim sensorial? Não? Agora você tem um pertinho de você, porque o Sabina Park Escola do Conhecimento ganhou essa nova atração. O novo Jardim Sensorial da Escola Parque Sabina é um espaço de 150 metros quadrados que proporciona uma viagem pelos 5 sentidos por meio do contato com a natureza. O espaço possui flores e plantas que aguçam o olfato dos visitantes e estes podem entrar descalços no local, onde o chão é feito de madeira. A inauguração contou com a presença do prefeito Paulo Serra. O Jardim Sensorial fica na área externa da Sabina e tem entrada gratuita. Além do Jardim Sensorial, a boneca Nina, uma das atrações favoritas do parque, que estava fechada há mais de um ano, voltou a funcionar. E depois de um feriadão de muito sol e calor, o domingo foi de chuva e tempo fechado. Vamos à previsão do tempo para amanhã. Depois de uma segunda-feira nublada, parece que o sol volta a aparecer a partir de amanhã. Começamos pelo ABC, onde a mínima será, de 15 e a máxima de 26. Em São Paulo, mínima de 18, máxima de 28. No litoral, em Santos, mínima de 17, máxima de 27 graus. E no interior, na região de Jundiaí, nós teremos aí de 16 a mínima e máxima de 30 graus. Calorzão forte no interior. E no esporte, o líder Corinthians perde, Palmeiras vence fora de casa e São Paulo sai do Z4. Acompanhe na reportagem de Guga Mendonça.
O Corinthians conheceu a 4ª derrota no Brasileirão nesse domingo diante do Bahia. 2-0 na Arena Fonte Nova. O líder estacionou nos 58 pontos, mas viu o Grêmio diminuir a diferença para 9 pontos após a vitória sobre o Curitiba. O Santos, que joga na segunda-feira contra o Vitória no Pacaembu, pode ficar a 7 pontos do Timão em caso de vitórias. Já o Palmeiras, comandado pelo auxiliar Alberto Valentim, venceu o Atlético Goianiense. Com gol de William, o Verdão logo abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. E mais 20 minutos depois, Moisés completou para que a equipe fosse ao intervalo um pouco mais aliviada. Primeiro tempo, Palmeiras 2, Atlético Goianiense 0. Aos 15 minutos do segundo tempo, Dudu faz de cabeça a terceira marcação do Palmeiras. Final, Palmeiras 3, Atlético Goianiense 1, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. O São Paulo, no Pacaembu, venceu o Atlético do Paraná por 2-1, diante da sua torcida, e saiu da zona de rebaixamento mais uma vez. O tricolor do Morumbi ocupa agora a 13ª posição no Campeonato Brasileiro. Pela Copa Paulista, o São Caetano passou de fase ao empatar sem gols com o Santos e agora enfrenta o 15 de Piracicaba na próxima fase. Jogo de ida no Estádio Barão de Serra Negra, jogo de volta no Anacleto Campanella. Já o Água Santa deu adeus à competição no último final de semana. Mais notícias sobre o esporte você acompanha logo mais às 20 horas no Esporte Mais. E olha só, daqui a pouco, às 8h30 da noite, você assiste o programa Futebol Mais Debate. E no programa de hoje, Carlos Carreiras, Jorge Nicola, Guga Mendonça e Letícia Beppler recebem Aldo Leone, presidente da Agastur Turismo. É a agência oficial da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Você ainda pode concorrer a prêmios e para participar do sorteio é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para contato@tvmaisabc.com.br ou clicar na aba Contato lá no site da tvmaisabc.com.br. Você não pode perder. É daqui a pouquinho, às 8h30, na tela da TV Mais. O J Mais ABC de hoje termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. E daqui a pouco, às 8 horas, começa o Esporte Mais. E no programa de hoje você confere: São Caetano enfrenta 15 de Piracicaba pelas quartas de final da Copa Paulista. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Tchau, pessoal.